Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, períodos variados, de 1000 a.C., 400 a.C. 3. Poéticos e sabedoria, Salomão, Davi, Jó, etc. Jó, Salmos, Davi e outros, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salomão, de 1000 a.C., 400 a.C. E 4. Proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Ogeias, Joel, Amós, Miqueias, Não, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, c. 850 a.C., 430 a.C. Novo Testamento, c. 50 depois de Cristo, 100 depois de Cristo. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, 55 depois de Cristo, Marcos, 50 depois de Cristo, Lucas, 60 depois de Cristo, João, 90 depois de Cristo. 2. Cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, etc. Escritas por Paulo, 50 a 70 depois de Cristo. 3. Outras cartas, Tiago, Pedro, João, Judas, Tiago, 45 depois de Cristo, Pedro, 60 depois de Cristo, João, 90 depois de Cristo, Judas, 60 depois de Cristo. E 4. Apocalipse, João, escrito por João, 90 depois de Cristo. Pontos-chave. 1. Longa escrita. Cerca de 1500 anos de processo. 2. Vários autores. Mais de 40 pessoas envolvidas. 3. 3 idiomas. Hebraico, aramaico e grego. E 4. Organização. Agrupados por gênero, histórico, poético, profético, etc. Não por data. Aprimora a sincronia entre os neurônios motores e as fibras musculares. E 3. Primeiros ganhos. Nas primeiras semanas, a maior parte do ganho de força vem dessas melhorias na coordenação, não do tamanho do músculo. 2. Adaptações musculares. Hipertrofia. 1. Estresse mecânico. Exercícios de força, com cargas elevadas, causam microlesões nas fibras musculares. 2. Resposta inflamatória. O corpo inicia um processo inflamatório para reparar o dano. 3. Ativação de células satélite. Células que se ativam para reparar e aumentar o músculo. 4. Síntese proteica. Aumento da produção de proteínas, actina e miosina, para reconstruir e fortalecer as fibras. E 5. Aumento do diâmetro. As miofibrilas, componentes da fibra muscular, aumentam de diâmetro, tornando o músculo maior e mais forte. 3. Fatores essenciais para o aumento de força. 1. Treinamento de sobrecarga. Usar cargas que desafiem os músculos. 2. Nutrição adequada. Consumo de proteínas, blocos construtores e carboidratos, energia. 3. Descanso e recuperação. Fundamental para permitir a reparação e o crescimento muscular. E 4. Hidratação. Essencial para o transporte de nutrientes e função muscular. Em resumo, o aumento da força é um processo gradual de ensinar.
e carboidratos. 1. Adaptações neurais. Início do treino. 1. Melhor recrutamento. O sistema nervoso aprende a ativar mais fibras musculares de forma coordenada. 2. Sincronização. Aprimora a sincronia entre os neurônios motores e as fibras musculares. E 3. Primeiros ganhos. Nas primeiras semanas, a maior parte do ganho de força vem dessas melhorias na coordenação, não do tamanho do músculo. 2. Adaptações musculares. Hipertrofia. 1. Estresse mecânico. Exercícios de força, com cargas elevadas, causam microlesões nas fibras musculares. 2. Resposta inflamatória. O corpo inicia um processo inflamatório para reparar o dano. 3. Ativação de células satélite. Células que se ativam para reparar e aumentar o músculo. 4. Síntese proteica. Aumento da produção de proteínas, actina e miosina, para reconstruir e fortalecer as fibras. E 5. Aumento do diâmetro. As miofibrilas, componentes da fibra muscular, aumentam de diâmetro, tornando o músculo maior e mais forte. 3. Fatores essenciais para o aumento de força. 1. Treinamento de sobrecarga. Usar cargas que desafiem os músculos. 2. Nutrição adequada. Consumo de proteínas, blocos construtores e carboidratos. Energia. 3. Descanso e recuperação. Fundamental para permitir a reparação e o crescimento muscular. E 4. Hidratação. Essencial para o transporte de nutrientes e função muscular. Em resumo, o aumento da força é um processo gradual de ensinar seu sistema nervoso a usar melhor os músculos e, ao mesmo tempo, construir músculos mais fortes e maiores através do treino e nutrição. Vargas, 1879 a 1934, foi um médico, sanitarista e cientista brasileiro renomado por sua descoberta da doença de Chagas, sendo o único cientista na história a descrever uma nova doença por completo, do parasita ao tratamento, identificando o protozoário Trypanosoma cruzi, o inseto vetor, barbeiro, e os sintomas, além de ter sido diretor do Instituto Oswaldo Cruz e liderado campanhas de saúde pública, como contra a gripe espanhola, e promovido saneamento no Brasil. Principais contribuições. 1. Descoberta da doença de Chagas. Em 1909, identificou e descreveu a doença, um feito científico único, nomeando o parasita em homenagem a Oswaldo Cruz. 2. Saúde pública. Liderou o combate à malária, desenvolveu métodos de profilaxia e modernizou os serviços de saúde pública no Brasil, sendo diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos, e do Departamento Nacional de Saúde Pública. 3. Estudos da malária. Contribuiu significativamente para a compreensão e combate à malária, observando a importância dos ambientes domésticos na transmissão. E 4. Formação de profissionais. Criou cursos e ensinou medicina tropical, formando novos pesquisadores. Legado. 1. Sua descoberta da doença que leva seu nome alertou o mundo para os problemas de saúde das populações rurais na América Latina. 2. É um dos maiores nomes da ciência brasileira, reconhecido internacionalmente com títulos e indicações ao Prêmio Nobel. E 3. O dia 14 de abril é celebrado como o Dia Mundial da Doença de Chagas, um tributo ao seu trabalho. Não existe um número fixo de ereções que um homem pode ter por dia, pois isso varia de organismo para organismo e depende de fatores como idade, saúde geral e nível de excitação. Após uma ejaculação, o homem precisa de um período refratário, de recuperação, que pode durar de minutos a horas,
com o tempo de recuperação geralmente sendo maior com o avançar da idade. Ereções diurnas e noturnas são consideradas normais, e ejaculações frequentes podem até ter benefícios para a saúde, como a potencial redução do risco de câncer de próstata. Fatores que influenciam o número de ereções. 1. Idade. Homens mais jovens têm um período refratário mais curto, enquanto o intervalo de recuperação tende a ser maior com a idade. 2. Saúde. Fatores como sedentarismo ou tabagismo podem prolongar o tempo de recuperação após a ejaculação. 3. Excitação. Um alto grau de excitação sexual pode acelerar o processo de ter outra ereção. E 4. Estímulo. As ereções podem ocorrer com ou sem estímulo sexual direto. Ereções noturnas e diurnas. É normal que os homens experimentem ereções durante o sono, conhecidas como ereções noturnas. Ereções também podem ocorrer ao longo do dia, com ou sem estimulação. Benefícios das ereções e ejaculações frequentes. Ejaculações frequentes, por exemplo, 21 ou mais por mês, foram associadas a um menor risco de câncer de próstata, possivelmente ao ajudar a limpar o sistema de produção sexual hipoativo, TDSH, uma condição que causa sofrimento e pode ter causas psicológicas, depressão, ansiedade, físicas, hormonais, doenças crônicas, ou relacionadas a problemas no relacionamento. É fundamental que a mulher seja honesta consigo mesma para identificar se a falta de desejo é por uma questão pessoal ou se incomoda, buscando ajuda profissional, médico, terapeuta sexual, se for um problema persistente e que afeta sua qualidade de vida. Causas comuns da falta de desejo sexual. 1. Fatores psicológicos. Depressão, ansiedade, estresse, autoimagem negativa e problemas de relacionamento podem afetar a libido. 2. Fatores físicos. Alterações hormonais, menopausa, doenças crônicas, diabetes, problemas cardíacos, fadiga e uso de certos medicamentos, antidepressivos, anticoncepcionais, podem influenciar o desejo. E 3. Problemas no relacionamento. Falta de comunicação e conflitos interpessoais também contribuem para a diminuição do desejo. Quando procurar ajuda? Se a diminuição da libido for crônica, dura mais de 6 meses, persistente e causar sofrimento ou incômodo. Se houver outros sintomas que afetem a vida sexual, como dor durante a relação ou dificuldade para atingir o orgasmo. Como abordar a situação? 1. Avaliação profissional. A mulher deve consultar um médico, ginecologista, psiquiatra e, possivelmente, um terapeuta sexual para investigar a causa do problema. 2. Comunicação. É essencial conversar com o parceiro para entender a situação e buscar soluções em conjunto. E 3. Mudanças de estilo de vida. Em alguns casos, ajustes no estilo de vida ou na medicação podem ser benéficos. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico médico, consulte um profissional. As respostas da IA podem conter erros. Sim, a disfunção erétil, impotência, impede que o homem tenha e mantenha uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória, mas não impede que o casal tenha uma relação íntima através de outras formas de carinho, afeto e até mesmo de outros atos sexuais que não envolvam a penetração. Como a impotência afeta a relação? 1. Falta de ereção. O problema central é a incapacidade de conseguir ou manter a ereção. 2. Impacto emocional no casal. A disfunção erétil pode gerar frustração, ansiedade e a interpretação errada da situação por parte de ambos os parceiros. E 3. Redução da intimidade.
A falta de ereção pode fazer com que o homem evite contato físico e situações íntimas, o que diminui a intimidade e o afeto entre o casal. É possível ter uma vida sexual satisfatória. 1. Comunicação. O diálogo aberto e a compreensão mútua são cruciais para superar o problema. 2. Foco em outras práticas sexuais. É possível explorar outras formas de intimidade, carinho e prazer que não dependam da penetração. E 3. Busca por tratamento médico. A disfunção erétil tem diversas causas, que podem ser físicas, como problemas vasculares, ou psicológicas. Buscar um médico, urologista ou andrologista, pode identificar a causa e iniciar um tratamento que devolva a satisfação sexual ao homem e ao e o termo para isso é profissional do sexo. Não há proibição para que homens exerçam essa profissão. Na verdade, a prostituição masculina é uma prática estabelecida e estudada, onde homens vendem sexo por remuneração. A ideia de que homens não podem ser prostitutos é um mito, possivelmente baseado em estereótipos de gênero e no foco social na prostituição feminina. Prostituição masculina. 1. Terminologia. O termo mais preciso e moderno para um homem que vende serviços sexuais é profissional do sexo, ou prostituto. 2. Prática histórica. A prostituição masculina existe há séculos e foi documentada em diversas sociedades ao longo da história. 3. Conexão com a masculinidade. O sucesso na prostituição masculina, assim como em outras áreas, pode estar ligado à forma como o homem performa a masculinidade, seguindo os modelos hegemônicos de masculinidade. E 4. Razões para a prática. Assim como na prostituição feminina, as motivações para a prostituição masculina são diversas, podendo incluir fatores como a necessidade de sustento, o desejo por liberdade sexual e a busca por uma forma de se expressar. Em resumo, a prostituição não é exclusiva de um gênero e homens podem exercer a profissão de profissional do sexo com os mesmos direitos e desafios que mulheres, embora muitas vezes a atenção social e os estudos se concentrem mais na prostituição feminina, criando um equívoco sobre a inexistência da prática para homens. Não há um limite máximo de quantas vezes uma mulher pode fazer sexo, mesmo sem desejo, pois a frequência ideal varia de pessoa para pessoa e não é um indicador de saúde sexual ou qualidade de relacionamento, desde que o ato seja consensual, seguro e não mente a saúde física ou mental. O mais importante é o bem-estar e o conforto de cada indivíduo envolvido. Fatores que influenciam o desejo. 1. Libido individual. O desejo sexual é diferente para cada pessoa e pode mudar ao longo da vida. 2. Disposição e rotina. O cansaço, estresse e compromissos diários podem afetar o humor e a vontade de ter relações sexuais. E 3. Dinâmica do relacionamento. A conexão emocional e a comunicação com o parceiro são cruciais para a intimidade e a frequência sexual. O que considerar? 1. Consenso. A prática sexual deve ser sempre consensual, o que significa que ambos os parceiros concordam e se sentem confortáveis. 2. Saúde. O sexo em si, quando realizado de forma consensual e segura, não é prejudicial à saúde e pode trazer benefícios. E 3. Bem-estar individual. A frequência sexual não deve ser forçada. Se a falta de desejo ou a prática sexual estiver causando desconforto, ansiedade ou problemas de saúde mental, é fundamental procurar ajuda profissional. Em suma, a quantidade de vezes que uma mulher faz sexo não é um problema em si, mas sim o bem-estar e a satisfação de cada um. O ideal é que o casal converse para encontrar um ponto comum que seja satisfatório para ambos, sempre priorizando o respeito, o consentimento e a saúde.
cargas elevadas causam microlesões nas fibras musculares. 2. Resposta inflamatória. O corpo inicia um processo inflamatório para reparar o dano. 3. Ativação de células satélite. Células que se ativam para reparar e aumentar o músculo. 4. Síntese proteica. Aumento da produção de proteínas, actina e miosina, para reconstruir e fortalecer as fibras. E 5. Aumento do diâmetro. As miofibrilas, componentes da fibra muscular, aumentam de diâmetro, tornando o músculo maior e mais forte. 3. Fatores essenciais para o aumento de força. 1. Treinamento de sobrecarga. Usar cargas que desafiem os músculos. 2. Nutrição adequada. Consumo de proteínas, blocos construtores e carboidratos, energia. 3. Descanso e recuperação. Fundamental para permitir a reparação e o crescimento muscular. E 4. Hidratação. Essencial para o transporte de nutrientes e função muscular. Em resumo, o aumento da força é um processo gradual de ensinar seu sistema nervoso a usar melhor os músculos e, ao mesmo tempo, construir músculos mais fortes e maiores através do treino e nutrição. O aumento da força ocorre por adaptações neuromusculares e estruturais, onde o cérebro aprende a recrutar mais fibras musculares, adaptações neurais, e os músculos aumentam de tamanho e capacidade contrátil, hipertrofia, resultando em maior produção de força através de sobrecarga, exercícios de resistência, estímulo de pequenas lesões, síntese proteica e recuperação adequada com nutrientes como proteínas e carboidratos. 1. Adaptações neurais. Início do treino. 1. Melhor recrutamento. O sistema nervoso aprende a ativar mais fibras musculares de forma coordenada. 2. Sincronização. Aprimora a sincronia entre os neurônios motores e as fibras musculares. E 3. Primeiros ganhos. Nas primeiras semanas, a maior parte do ganho de força vem dessas melhorias na coordenação, não do tamanho do músculo. 2. Adaptações musculares. Hipertrofia. 1. Estresse mecânico. Exercícios de força, com cargas elevadas, causam microlesões nas fibras musculares. 2. Resposta inflamatória. O corpo inicia um processo inflamatório para reparar o dano. 3. Ativação de células satélite. Células que se ativam para reparar e aumentar o músculo. 4. Síntese proteica. Aumento da produção de proteínas, actina e miosina, para reconstruir e fortalecer as fibras. E 5. Aumento do diâmetro. As miofibrilas, componentes da fibra muscular, aumentam de diâmetro, tornando o músculo maior e mais forte. 3. Fatores essenciais para o aumento de força. 1. Treinamento de sobrecarga. Usar cargas que desafiem os músculos. 2. Nutrição adequada. Consumo de proteínas, blocos construtores e carboidratos, energia. 3. Descanso e recuperação. Fundamental para permitir a reparação e o crescimento muscular. E 4. Hidratação. Essencial para o transporte de nutrientes e função muscular. Em resumo, o aumento da força é um processo gradual de ensinar seu sistema nervoso a usar melhor os músculos e, ao mesmo tempo, construir músculos mais fortes e maiores através do treino e nutrição. O sistema solar é formado pelo Sol, estrela central, e tudo que o orbita.
8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, planetas anões, luas, asteroides, cometas e poeira. Tudo isso se originando de uma grande nuvem de gás e poeira, nebulosa, há cerca de 4,6 bilhões de anos, através da hipótese nebular. Componentes principais. 1. O Sol. Uma estrela que concentra 99,8% da massa do sistema, fornecendo luz e calor. 2. Planetas rochosos, internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, com superfícies sólidas e mais próximas do Sol. 3. Planetas gasosos, gelados, externos. Júpiter, Saturno, gasosos. Urano e Netuno, gelados, com atmosferas densas e mais distantes do Sol, possuindo anéis e muitas luas. 4. Cinturão de asteroides. Localizado entre Marte e Júpiter, separando os planetas internos dos externos. E 5. Corpos menores. Satélites naturais, luas, cometas, gelados e poeirentos, e meteoroides. Este vídeo mostra uma visão detalhada dos planetas e seus movimentos no sistema solar. Como se formou? Hipótese nebular. 1. Colapso da nebulosa. Uma nuvem gigante de gás e poeira, nebulosa solar, começou a colapsar sob sua própria gravidade. Colapso é que seria colapsar. 2. Formação do disco. A nuvem girou mais rápido e achatou-se em um disco. A Terra é composta por diferentes camadas com composições químicas e propriedades físicas distintas. A estrutura interna é classicamente dividida em crosta, manto e núcleo. Composição por camadas. 1. Crosta terrestre. É a camada mais externa e fina, onde vivemos. É composta principalmente por rochas de silicato, ricas em oxigênio e silício, além de alumínio, ferro, cálcio, sódio e potássio. Divide-se em crosta continental, principalmente granito, menos densa, e crosta oceânica, principalmente basalto, mais densa. 2. Manto. Localiza-se abaixo da crosta e é a camada mais espessa do planeta, constituindo cerca de 85% do seu volume. É formado por rochas de silicato ricas em ferro e magnésio, rochas ferromagnesianas, em estado sólido, mas com capacidade de fluir lentamente, plasticidade, devido às altas temperaturas e pressões. O movimento neste manto, correntes de convecção, é responsável pela movimentação das placas tectônicas. 3. Núcleo. É a camada mais interna e densa da Terra, composta predominantemente por uma liga metálica de ferro e níquel. Divide-se em duas partes. Núcleo externo. É líquido, e o movimento desse metal líquido superaquecido gera o campo magnético da Terra, protege da radiação solar. Núcleo interno. Apesar das temperaturas extremamente à superfície do Sol, a imensa pressão faz com que o ferro e o níquel permaneçam em estado sólido. Composição elementar global. Considerando a massa do planeta, os elementos mais abundantes são: 1. Ferro, TiO 35%. 2. Oxigênio, TiO 30%. 3. Silício, TiO 15%. E 4. Magnésio, TiO 13%. O restante é composto por alumínio, cálcio, sódio, potássio e outros elementos em menores quantidades.
Para mais detalhes sobre a estrutura do nosso planeta, você pode consultar recursos educacionais no site do Serviço Geológico do Brasil, SGB, ou no Brasil Escola. Vai estar aqui para salvar, filho. Também que estou aqui. Não é bem. Tem que fazer uma TV da Terra, não? Países são compostos por um território definido, uma população permanente, um governo próprio com instituições políticas, executiva, capacidade de diplomaticamente. A maioria são repúblicas ou monarquias e se organizam em estados, províncias ou municípios, formando uma unidade político-administrativa, como o Brasil, que tem estados e o Distrito Federal. Elementos essenciais de um país. 1. Território, uma área geográfica delimitada por fronteiras. 2. População, um grupo de pessoas que reside permanentemente nesse território. 3. Governo, um sistema de instituições políticas, como o governo federal no Brasil, que exerce poder sobre a população e o território, mantendo a ordem e as leis. E 4. Soberania, a capacidade de governar a si mesmo sem interferência externa e ser reconhecido por outros países. Como os países se organizam internamente? 1. Repúblicas federais, como o Brasil, que une estados e o Distrito Federal sob um governo central, com subdivisões, municípios. 2. Estados unitários, onde o poder é mais centralizado em um governo nacional. E 3. Monarquias, com reis ou rainhas, que podem ser absolutas ou constitucionais, com poder limitado por uma constituição. Diferentes formas de ver um país. 1. Geográfica, política, território, governo, povo e soberania. 2. Cultural, histórica, compartilhamento de costumes, línguas e história. E 3. Econômica, nível de desenvolvimento, alinhamento de mercado, antiga teoria dos três mundos. Em resumo, um país é uma entidade política com um espaço físico, pessoas e regras próprias, reconhecida, ou buscando reconhecimento, no cenário mundial. A Terra é componentes: África, Ásia, Europa, Oceania, Antártida, países que os dividem, com exceção da Antártida, e grandes massas de água, os oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Antártico e Glacial Ártico, e seus mares, formando um todo de terras imersas e águas, detalhados em mapas mundi. Os continentes, grandes massas de terra, são as 6 principais divisões de terra do nosso planeta. 1. América, dividida em América do Norte, Central e do Sul. 2. África. 3. Ásia. 4. Europa. 5. Oceania, ou Austrália. E 6. Antártida, ou Antártica. Os países, divisões políticas, são as unidades políticas dentro dos continentes, exceto a Antártida, que não tem países, sendo dedicada à ciência e pesquisa. Os oceanos e mares, grandes corpos de água, os continentes são banhados pelos seguintes oceanos: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, ou Intercontinental, Oceano Índico, Oceano Glacial Antártico, ou Austral,
e Oceano Glacial Ártico, ou Setentrional. Em resumo, a Terra é um planeta dividido em grandes blocos de terra, continentes, e vastas áreas de água, oceanos e mares, com as terras abrigando nações, países. Os continentes, grandes massas de terra. Os 6 continentes mais aceitos são: 1. África, grande diversidade de nações, como Egito, Nigéria, África do Sul. 2. América, dividida em Norte, Central e Sul, ex. Brasil, Canadá, EUA, México. 3. Ásia, o maior e mais populoso, ex. China, Índia, Japão, Rússia, parte. 4. Europa, ricamente diversa, ex. Alemanha, França, Reino Unido, Itália. 5. Oceania, principalmente países insulares, ex. Austrália, Nova Zelândia, Fiji. E 6. Antártida, continente gelado, sem países permanentes, apenas estações de pesquisa. Os países, divisões políticas. 1. Número. Cerca de 193 países soberanos são reconhecidos pela ONU, sendo que alguns territórios têm status de observadores, como Vaticano e Palestina. 2. Transcontinentais. Países como a Rússia e a Turquia têm territórios em mais de um continente. E 3. Distribuição. Os países se espalham pelos continentes, com a África e a Ásia tendo o maior número de nações. Em resumo, os continentes são as grandes divisões geográficas, e os países são as unidades políticas que os compõem, resultando em uma complexa rede de nações ao redor do globo. Existem 195 países reconhecidos no mundo atualmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. Este total inclui 193 Estados-membros e 2 Estados observadores. Devido à grande quantidade, a lista completa dos países é extensa. Para facilitar a visualização, os países são geralmente listados por continente ou em ordem alfabética. Você pode encontrar uma lista detalhada e atualizada no site do IBGE Países ou em sites como o Worldometer. Para referência, aqui estão alguns exemplos de países por continente. 1. América do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, etc. 2. América do Norte e Central, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, etc. 3. Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Noruega, etc. 4. Ásia, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Irã, etc. 5. África, Nigéria, África do Sul, Egito, Quênia, Marrocos, Angola, etc. E 6. Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Fiji, Papua Nova Guiné, etc. Note que existem algumas entidades com reconhecimento parcial que não estão nesta contagem principal, como Taiwan e Kosovo.
Qual a avaliação que você tem sobre o seu tanquinho? A avaliação que você tem sobre o seu tanquinho? Não para de funcionar, não. Tá onde? Não, mas aí tá vendo, já acabou. Santos, sede e município mais populoso. 2. São Vicente. 3. Praia Grande. 4. Guarujá. 5. Cubatão. 6. Bertioga. 7. Mongaguá. 8. Itanhaém, município mais extenso. E 9. Peruíbe. A região é conhecida por abrigar o maior complexo portuário da América do Sul, o Porto de Santos, e está inteiramente inserida no bioma da Mata Atlântica. O município de São Vicente é composto por uma área insular, a ilha de São Vicente, compartilhada com Santos, e uma área continental, totalizando cerca de 45 bairros oficiais. Composição geográfica. O território de São Vicente é dividido em duas partes principais. Área insular. Compreende a porção da ilha de São Vicente onde se localizam as áreas mais urbanizadas e praias, como Gonzaguinha e Itararé. É a parte mais antiga e central da cidade. Área continental. Uma extensão do município no continente, ligada à ilha por pontes. Inclui bairros como o Japuí e o distrito do Samaritá. A geografia local também é marcada pela presença da planície sedimentar da Baixada Santista, morros isolados na ilha, como o Morro do Voturuá, e uma rica hidrografia, incluindo a Baía de São Vicente, o Mar Pequeno e diversos rios e canais. Principais bairros. São Vicente possui oficialmente 45 bairros. Alguns dos mais conhecidos incluem Beira-Mar, Boa Vista, Catiaboã, Centro, Cidade Náutica, Esplanada dos Barreiros, Gonzaguinha, Humaitá e Japuí, o bairro mais antigo. Economia e população. A economia da cidade baseia-se principalmente no comércio, serviços e, em grande parte, no turismo. A cidade é uma estância balneária, o que lhe confere status e verbas para o desenvolvimento turístico. Sua população estimada é de mais de 370 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do litoral paulista, atrás apenas de Santos. Para mais detalhes sobre a cidade, você pode consultar informações no ou no portal do IBGE Cidades para São Vicente. O corpo humano é composto por uma complexa organização hierárquica de células, tecidos, órgãos e sistemas circulatório, que trabalham juntos,
quimicamente formado principalmente por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo, além de outros elementos essenciais como potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio, com a água compondo a maior parte da massa corporal. Já tá o espaçozinho lá dele. Níveis de organização. 1. Células. A menor unidade da vida, especializada em funções específicas. 2. Tecidos. Grupos de células semelhantes que trabalham juntas. Tecido muscular, nervoso, epitelial. 3. Órgãos. Estruturas formadas por diferentes tecidos que realizam funções específicas. Coração, pulmões, cérebro. 4. Sistemas de órgãos. Conjuntos de órgãos que cooperam para funções complexas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético. E 5. Organismo. O corpo humano completo, resultado da integração de todos esses sistemas. Composição química, por massa aproximada. 1. Elementos principais, cerca de 99%. Oxigênio, U. Carbono, C. Hidrogênio, H. Nitrogênio, N. Cálcio, K. E fósforo, P. 2. Elementos secundários. Enxofre, S. Potássio, K. Sódio, Na. Cloro, Cl. E magnésio, Mg. E 3. Água. Cerca de 60% do corpo é água, H_2O, tornando oxigênio e hidrogênio os elementos mais abundantes. Principais divisões anatômicas. 1. Cabeça. Contém o crânio, cérebro, e a face, sentidos. 2. Tronco. Inclui o tórax, abdômen e pelve, abrigando órgãos vitais. E 3. Membros. Superiores, braços, mãos, e inferiores, pernas, pés, responsáveis pela locomoção e manipulação. Em resumo, o corpo humano é uma máquina biológica altamente organizada, construída a partir de elementos químicos básicos, agrupados em células, tecidos, órgãos e sistemas que garantem a vida e as funções corporais. O Oriente Médio é uma região complexa sem fronteiras exatas, mas geralmente inclui países como Arábia Saudita, Irã, Israel, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Síria, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Bahrein e Palestina, além de nações petróleo. Principais países. Definição mais comum.
Soviética implementaram estados socialistas de partido único sob ideologias como o marxismo-leninismo. Variações. Existem diversas correntes, como leninismo, trotskismo, maoísmo, cada uma com interpretações distintas. Da China. 2. Economia planificada. O Estado controla as fábricas, terras, e planeja a produção e distribuição. 3. Controle social. Forte censura e controle da informação e da expressão. E 4. Ideologia marxista-leninista. Baseia-se nas ideias de Marx e Lenin, visando o socialismo como etapa para o comunismo. Países atuais, com regimes de partido único e influência comunista. 1. China, República Popular da China. 2. Cuba, República de Cuba. 3. Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. 4. Laos, República Democrática Popular do Laos. E 5. Vietnã, República Socialista do Vietnã. Importante. Diferença teórica. O comunismo puro, segundo Marx, seria uma sociedade sem Estado e sem classes, que nunca existiu em larga escala. Os países atuais são, teoricamente, socialistas buscando o comunismo. Variações. Alguns, como a China, adotam um sistema de mercado misto, socialismo de mercado, enquanto mantém o controle político comunista. Aquele o cara pegou e eu fui, vamos lá, vamos ver você é muito esperto. Então, pra mim isso aí já saía daí, é isso? Vamos lá. Bonitinho, pá, legal. Ah, você pode levar pra lá, pra cá, pro sítio, como você quiser. Onde você vai ficar instalado? Desce, olha. Legal? Ah, não tem uma rota. Tá confortável, né? Na verdade, pega pra caramba. Não tem peso deslizando ele caiu em cima de você. Penhasco, sabe? Penhasco é penhasco. Sabe por que aquela mulher se salvou? Porque ela estava numa rampa. O sistema reprodutor funciona através da produção de células sexuais, gametas, nos órgãos reprodutores masculino, espermatozoides, e feminino, óvulos, que se encontram para a fecundação, unir-se, e formam um zigoto, iniciando o desenvolvimento do bebê, com hormônios regulando todo o processo e o sistema feminino oferecendo ambiente para o crescimento do feto até o nascimento, garantindo a propagação da espécie. No homem, produção e entrega. 1. Produção. Testículos produzem espermatozoides e hormônios masculinos. 2. Transporte. OS espermatozoides viajam por ductos, epidídimo, canal deferente, até serem liberados no sêmen. E 3. Função sexual. O pênis, com tecidos que se enchem de sangue, corpos cavernosos, permite a ereção para a cópula e deposição do sêmen no corpo da mulher. Na mulher, recepção e desenvolvimento. 1. Produção. Ovários produzem óvulos, ovócitos, e hormônios femininos, estrogênio, progesterona.
Ou ele seria 2. muito difícil Ciclo pra ele mensal. entrar. Um óvulo Entende? amadurece Esse é o e é problema. liberado Seria a muito cada difícil pra mês. ele entrar. Ovulação. Agora, o filho Para da ser onde? fertilizado, preparando o útero. Ficou legal. Ele 3. deu um Fecundação. O óvulo encontra o espermatozoide, geralmente nas tubas uterinas, formando o zigoto. E 4. Desenvolvimento. O zigoto se implanta no útero e se desenvolve em embrião e feto, nutrido pela placenta, até o parto. Controle hormonal e nervoso. Hormônios do hipotálamo e hipófise, cérebro, controlam as gônadas, ovários e testículos. Esses hormônios regulam a produção de gametas e as características sexuais, atuando em conjunto com o sistema nervoso para funções como a ereção e a excitação. Em resumo, é um sistema de produção de células, espermatozoide, óvulo, entrega, pênis, recepção, vagina, fertilização e desenvolvimento, útero, tudo orquestrado por hormônios para criar uma nova vida. Eu não vi ela tirando, tá vendo? Aí fica difícil assim, de eu avaliar. Eu não vi ela tirando, mas eu não sei que o José é um. Eu sei que ele come de boa, mas é preciso entender isso, não pode vacilar, né? Alimentação para os filhos, para tudo. Tá bem. Sincronização. Aprimora a sincronia entre os neurônios motores e as fibras musculares. E 3. Primeiros ganhos. Nas primeiras semanas, a maior parte do ganho de força vem dessas melhorias na coordenação, não do tamanho do músculo. 2. Estina e ácido hialurônico. S. Obesidade e má alimentação aceleram os danos. Efeitos no corpo. 1. Pele. Perda de colágeno, menor renovação celular, ressecamento, rugas e manchas. 2. Sistema nervoso. Degeneração das bainhas de mielina, fluxo sanguíneo reduzido, recuperação mais lenta de lesões. 3. Audição e visão. Desgaste de pelos e tímpanos, produção reduzida de lágrimas, perda de flexibilidade do cristalino, vista cansada, catarata. 4. Rins. Diminuição do fluxo sanguíneo e da eficiência na filtragem. E 5. Imunidade. Produção de células imunes menos robustas, aumentando a suscetibilidade a infecções. Em resumo, o envelhecimento é uma falha progressiva nos mecanismos de manutenção e reparo do corpo, combinando desgaste interno e agressões externas, resultando na perda gradual de funcionalidade. O envelhecimento da pele é um processo natural e gradual, causado por fator, poluição, tabaco, resultando em perda de colágeno e elastina, tornando a pele mais fina, seca, flácida e com rugas, além de diminuição da renovação celular, que causa opacidade e manchas, e redução da gordura subcutânea, levando à perda de volume e firmeza. É um processo que afeta a estrutura da pele, com menor produção de óleos, desaceleração da renovação, fragilidade vascular e menor imunidade, tornando-a mais vulnerável.
Fatores que influenciam o envelhecimento: intrínsecos, naturais, genética, metabolismo e a diminuição natural de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Autoenvelhecimento, danificando as fibras de elastina e colágeno. Poluição, aumenta o estresse oxidativo, acelerando o dano celular. Tabagismo e álcool, prejudicam a saúde da pele e aceleram o processo. Alimentação, dietas pobres em nutrientes e antioxidantes favorecem o envelhecimento precoce. Estresse e sono afetam a capacidade de reparo da pele. Principais alterações na pele: 1. Firmeza e elasticidade. Menor produção de colágeno e elastina. 2. Hidratação. Diminuição de óleos naturais e ácido hialurônico, causando ressecamento. 3. Renovação celular. Mais lenta, levando a células mortas acumuladas e aparência opaca. 4. Volume. Perda de gordura e colágeno, causando flacidez e aparência encavada. 5. Manchas. Surgimento de manchas escuras, melanoses solares, por exposição solar acumulada. E 6. Fragilidade. Vasos sanguíneos mais frágeis e barreira cutânea comprometida. Como retardar o processo? 1. Proteção solar. Uso diário e reaplicação de protetor solar, além de acessórios, chapéus, óculos. 2. Hidratação. Beber bastante água e usar hidratantes. 3. Higiene. Limpar a pele 2 vezes ao dia e sempre remover a maquiagem. E 4. Estilo de vida. Parar de fumar, ter uma dieta rica em antioxidantes e controlar o estresse. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico médico, consulte um profissional. As respostas da IA podem conter erros. Sim, o músculo envelhece, um processo chamado sarcopenia, caracterizado pela perda gradual de massa, tamanho e força muscular que começa por volta dos 30 anos, acelera após os 50 a 60 anos, e envolve a diminuição de fibras musculares, substituídas por tecido fibroso e gordura, afetando a função e mobilidade, mas pode ser retardado com exercício, musculação e boa nutrição. O que acontece com os músculos com o envelhecimento? 1. Perda de massa e força. Diminui o número e o tamanho das fibras musculares, resultando em fraqueza, fadiga e menor tolerância ao exercício. 2. Alterações na qualidade. O tecido muscular perdido é substituído por gordura e tecido fibroso, e a capacidade de contração do músculo diminui. 3. Dificuldade na reparação. O músculo perde a capacidade interna de limpar, reciclar e reparar suas próprias estruturas, autofagia. E 4. Menor resposta a estímulos. O corpo responde menos aos estímulos do exercício e há uma redução hormonal,
Testosterona, hormônio do crescimento. Fatores que contribuem para o envelhecimento muscular. 1. Diminuição de hormônios anabólicos. 2. Menor ingestão de proteínas e calorias. 3. Inflamação crônica de baixo grau. 4. Falta de atividade física. E 5. Doenças crônicas. Como combater? 1. Exercícios resistidos, musculação, essencial para preservar e até reverter parte da perda de massa e força muscular, construindo um estoque. 2. Alimentação adequada. Consumir proteínas de qualidade para o reparo e crescimento muscular é crucial. E 3. Manter-se ativo. A atividade física regular ajuda a manter os músculos ligados. Embora a perda muscular seja um fenômeno fisiológico natural, a gravidade e o impacto na autonomia. O envelhecimento do corpo ocorre por um acúmulo de danos celulares e moleculares, resultando na perda gradual da cado por fatores genéticos, Ambientais, sol, poluição, estilo de vida, alimentação, tabagismo, sedentarismo, e pelo desgaste natural do DNA, encurtamento dos telômeros e das mitocôndrias, levando à disfunção celular, inflamação e morte de células que não são substituídas eficientemente, afetando todos os sistemas do corpo. Causas principais. 1. Dano por radicais livres, estresse oxidativo, a produção excessiva de moléculas instáveis, radicais livres, pela respiração celular e fatores externos, UV, poluição, danifica proteínas, lipídios e DNA, superando os sistemas antioxidantes do corpo. 2. Dano ao DNA e telômeros. Mutações se acumulam no DNA celular ao longo do tempo. Os telômeros, nas pontas dos cromossomos, encurtam a cada divisão celular, limitando a capacidade de replicação das células. 3. Disjunção mitocondrial. As mitocôndrias, responsáveis pela energia celular, tornam-se menos eficientes e produzem mais radicais livres, levando à disfunção e morte celular. 4. Alterações epigenéticas. Mudanças na forma como o DNA é lido, sem alterar a sequência, são influenciadas por fatores externos e afetam o funcionamento celular. E 5. Falha na reparação e substituição celular. Células antigas e danificadas não são substituídas por novas tão rapidamente ou tão perfeitamente quanto na juventude, levando à perda de função dos tecidos. Fatores que influenciam. 1. Genética. Determina a velocidade intrínseca do envelhecimento. 2. Estilo de vida. Tabagismo, má alimentação, estresse, obesidade e falta de exercício aceleram o processo, envelhecimento extrínseco. E 3. Meio ambiente, exposição solar, poluição e toxinas. Como afeta o corpo? Exemplos. 1. Pele, perda de colágeno, manchas, rugas, danos do sol e maus hábitos. 2. Sistema nervoso, degeneração da mielina, diminuindo a velocidade dos impulsos nervosos, recuperação mais lenta de lesões. 3. Coração e vasos, endurecimento e rigidez, exigindo mais esforço do coração para bombear sangue. E 4. Visão e audição, produção reduzida de lágrimas, cristalino amarelado e menos flexível, catarata, presbiopia, desgaste de pelos e cera no ouvido. Em resumo, o envelhecimento é um processo complexo e multifatorial de deterioração progressiva, onde danos celulares e moleculares se acumulam, resultando em perda de função e aumento da vulnerabilidade a doenças.
O envelhecimento da pele é um processo natural e gradual, causado por fatores internos, genética, e externos, sol, poluição, tabaco, resultando em perda de colágeno e elastina, tornando a pele mais fina, seca, flácida e com rugas, além de diminuição da renovação celular, que causa opacidade e manchas, e redução da gordura subcutânea, levando à perda de volume e firmeza. É um processo que afeta a estrutura da pele, com menor produção de óleos, desaceleração da renovação, fragilidade vascular e menor imunidade, tornando-a mais vulnerável. Fatores que influenciam o envelhecimento: intrínsecos, naturais, genética, metabolismo e a diminuição natural de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Extrínsecos. O envelhecimento humano é um processo fisiológico. O envelhecimento humano é um processo mas por gênero literário, históricos, poéticos, proféticos, evangélicos em hebraico, aramaico e grego. Nas primeiras semanas, a maior parte do ganho de força vem dessas. A estrutura do globo ocular é composta por 3 camadas: túnicas, fibrosa, vascular e interna, retina, e contém estruturas internas como a córnea, íris, cristalino, corpo vítreo e humor aquoso, que trabalham para focar a luz na retina, onde as imagens são convertidas em sinais neurais enviados ao cérebro pelo nervo óptico, permitindo a visão. Camadas do globo ocular, túnicas. 1. Túnica fibrosa, externa. Esclera. Parte branca e protetora do olho, mantém sua forma. Córnea. Parte transparente da frente, que mais refração à luz. 1. Túnica vascular, média, uvea. Coroide. Camada rica em vasos sanguíneos, nutre a retina. Corpo ciliar. Produz humor aquoso e contém músculos para focar o cristalino. Íris. Parte colorida que controla a pupila, abertura central, regulando a entrada de luz. 1. Túnica interna, retina. Camada nervosa sensível à luz, com fotorreceptores, cones e bastonetes, que captam a imagem. Estruturas internas e fluidos. 1. Cristalino. Lente transparente e flexível, foca a luz na retina, acomodação. 2. Humor aquoso. Líquido claro na câmara anterior, nutre a córnea e o cristalino. 3. Humor vítreo. Gel transparente que preenche o segmento posterior, mantendo a forma do olho e a retina no lugar. 4. Pupila. A abertura no centro da íris, cujo tamanho é controlado por ela. 5. Nervo óptico. Leva as informações visuais da retina até o cérebro. Estruturas acessórias, proteção e movimento. 1. Músculos extrínsecos. Controlam o movimento do globo ocular. 2. Pálpebras e cílios. Protegem contra poeira e lesões. 3. Conjuntiva. Membrana que recobre a esclera e o interior das pálpebras. E 4. Aparelho lacrimal. Produz lágrimas para lubrificar e limpar o olho. Quando você lê na Bíblia que Deus curou, ali está registrado 2, ele tem curado vários. Cego de Jericó, cura de...
Brasil é tradicionalmente dividida em Brasil-Colônia, 1500. A história do Brasil é tradicionalmente dividida em Brasil-Colônia, 1500 a 1822, dominada por Portugal, Brasil-Império, 1822 a 1889, monarquia com D. Pedro I e Brasil-República, 1889. Atualidade, regime republicano com várias fases, cada um marcando uma forma de governo e organização do país. Do mercantilismo colonial à busca por modernização e democracia republicana. 1. Brasil-Colônia, 1500 a 1822. 1. Período da chegada dos portugueses, 1500, até a independência, 1822. 2. Características: exploração econômica por Portugal, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, sistema de plantation, latifúndio, mão de obra escrava, indígena e africana, administração centralizada na metrópole. E 3. Fim. Processo de independência, culminando na elevação a Reino Unido e, depois, Império. 2. Brasil-Império, 1822 a 1889. 1. Período da Independência, 1822, a Proclamação da República, 1889. 2. Características: monarquia constitucional, com 2 imperadores, D. Pedro I e D. Pedro II, e um período regencial de transição. 3. Fases: Primeiro reinado, 1822 a 1831, autoritarismo de D. Pedro I, levando à sua renúncia. Período regencial, 1831 a 1840, instabilidade política e revoltas. Segundo reinado, 1840 a 1889, governo de D. Pedro II, maior estabilidade, Guerra do Paraguai, abolição da escravidão e chegada de imigrantes. Fim. Desgaste com as elites, exército e abolição, resultando na proclamação da República. 3. Brasil-República, 1889 presente. 1. Período da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, até hoje. 2. Características: governo republicano, com diversas fases democráticas e autoritárias. 3. Fases principais: República Velha, ou Primeira República, 1889 a 1930. Era Vargas, 1930 a 1945. República Populista, 1945 a 1964. Ditadura Militar, 1964 a 1985. Nova República, 1985 presente. Traga minha vontade de Calma, não tenha pressa não. Fica me acelerando. A história do Brasil é tradicionalmente dividida em Brasil-Colônia, 1500. A história do Brasil é tradicionalmente dividida em Brasil-Colônia, 1500 a 1822, dominada por Portugal, Brasil-Império, 1822 a 1889, monarquia com D. Pedro I e Brasil-República, 1889. Atualidade, regime republicano com várias fases, cada um marcando uma forma de governo e organização do país. Do mercantilismo colonial à busca por modernização e democracia republicana. 1. Brasil-Colônia, 1500 a 1822. 1. Período
da chegada dos portugueses, 1500, até a independência, 1822. 2. Características. Exploração econômica por Portugal, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, sistema de plantation, latifúndio, mão de obra escrava, indígena e africana, administração centralizada na metrópole. E 3. Fim. Processo de independência, culminando na elevação a Reino Unido e, depois, Império. 2. Brasil Império, 1822 a 1889. 1. Período da Independência, 1822, a Proclamação da República, 1889. 2. Características. Monarquia constitucional, com 2 imperadores, D. Pedro I e D. Pedro II, e um período regencial de transição. 3. Fases. Primeiro reinado, 1822 a 1831, autoritarismo de D. Pedro I, levando à sua renúncia. Período regencial, 1831 a 1840, instabilidade política e revoltas. Segundo reinado, 1840 a 1889, governo de D. Pedro II, maior estabilidade, Guerra do Paraguai, abolição da escravidão e chegada de imigrantes. Fim. Desgaste com as elites, exército e abolição, resultando na proclamação da República. 3. Brasil República, 1889 presente. 1. Período da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, até hoje. 2. Características. Governo republicano, com diversas fases democráticas e autoritárias. 3. Fases principais. República Velha, ou Primeira República, 1889 a 1930. Era Vargas, 1930 a 1945. República Populista, 1945 a 1964. Ditadura Militar, 1964 a 1985. Nova República, 1985 presente. Marie Jonas Salk. Parece ser uma referência a Jonas Salk, o famoso pesquisador médico e virologista americano que desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a poliomielite. Não há registros públicos ou menções de uma figura proeminente chamada especificamente Marie Jonas Salk nas fontes de pesquisa. É provável que tenha havido um mal-entendido no nome. Jonas Salk, 1914 a 1995, foi aclamado mundialmente em 1955, quando sua vacina inativada, feita com o vírus morto, foi declarada um sucesso, pondo fim às temidas epidemias anuais de poliomielite. Ele é lembrado por 1. Desenvolvimento da vacina contra a polio, ao contrário da abordagem predominante na época, que usava vírus vivos atenuados. Salk utilizou um vírus inativado para induzir imunidade protetora. 2. Recusa de patente. Ele se recusou a patentear a vacina ou buscar lucro com ela, acreditando que deveria estar disponível gratuitamente para todos, com o objetivo de maximizar sua distribuição global e salvar vidas. 3. Fundação do Salk Institute. Ele fundou-o em La Jolla, Califórnia, em 1963, um dos principais centros de pesquisa biológica do mundo. E 4. Pesquisa contínua.
Mais tarde na vida, ele se envolveu em pesquisas para desenvolver uma vacina contra o HIV/AIDS. Louis Pasteur, 1822 a 1895, foi um renomado cientista francês, considerado o pai da microbiologia, que revolucionou a medicina e a química com descobertas como a pasteurização, o desenvolvimento de vacinas, antraz, raiva, cólera aviária, e a refutação da geração espontânea, estabelecendo a teoria dos germes e fundando o Instituto Pasteur, um centro vital de pesquisa. Principais contribuições: 1. Microbiologia e teoria dos germes. Provaram que micro-organismos causam doenças e fermentações, derrubando a ideia da geração espontânea. 2. Pasteurização. Criou um método para aquecer líquidos, como leite e vinho, para matar micro-organismos e evitar que estraguem, processo que leva seu nome e é usado até hoje. 3. Vacinas. Desenvolveu vacinas contra doenças como antraz, cólera aviária e, mais notavelmente, a raiva, salvando inúmeras vidas. 4. Química orgânica. Fez descobertas fundamentais sobre a quiralidade molecular e o isomerismo, mostrando que a forma dos cristais e moléculas era crucial para suas propriedades. E 5. Instituto Pasteur. Fundou o Instituto Pasteur em Paris, um centro de pesquisa que se tornou líder mundial no estudo de doenças infecciosas e desenvolvimento de vacinas. Legado. Pasteur é um dos cientistas mais importantes da história, cujas inovações transformaram a medicina, a cirurgia, com asepsia, e a indústria de alimentos, estabelecendo as bases para a microbiologia moderna e a imunologia. Marie Curie, Maria Sklodowska-Curie, foi uma física e química polonesa naturalizada francesa, pioneira na pesquisa sobre radioatividade, descobrindo os elementos polônio e rádio, sendo a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas científicas, física em 1903 e química em 1911, e a primeira mulher a lecionar na Sorbonne, deixando um legado imenso para a medicina, radioterapia e ciência. Principais feitos: 1. Descoberta de elementos. Com seu marido, Pierre Curie, isolou o rádio e o polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal, Polônia. 2. Prêmios Nobel. Física, 1903, com Pierre Curie e Henri Becquerel, por suas pesquisas sobre radiação. Química, 1911, pela descoberta do rádio e do polônio e isolamento do rádio puro. 1. Medicina. Suas descobertas fundamentaram a radioterapia, usada hoje para tratar o câncer, e ela desenvolveu unidades móveis de raio-x, as Petites Curies, durante a Primeira Guerra Mundial, de acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Legado. Morreu em 1934 devido à exposição prolongada à radiação, um risco que ela estudou intensamente, como descrito pela Sociedade Brasileira de Radioterapia. Seu trabalho abriu caminhos para a física nuclear e a medicina moderna, inspirando gerações de cientistas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Maurice Hillman, 1919 a 2005,
Foi um microbiologista americano lendário, considerado o pai das vacinas modernas, responsável pelo desenvolvimento de mais de 40 vacinas, incluindo as contra sarampo, cachumba, rubéola, MMR, hepatite A e B, catapora, meningite, pneumonia e hemófilos influenzae, salvando milhões de vidas e desenvolvendo vacinas para pandemias de gripe, com uma carreira notável na Merck & Co. Principais contribuições: 1. Vacina MMR. Criou a vacina tríplice viral que combina sarampo, cachumba e rubéola, usando uma amostra do vírus da cachumba da sua própria filha, Jerry Lin, para desenvolver a cepa segura usada até hoje. 2. Vacinas para doenças infantis. Desenvolveu vacinas essenciais para sarampo, cachumba, catapora, hepatite A, hepatite B e meningite. 3. Gripe. Identificou a deriva antigênica do vírus da gripe, levando ao desenvolvimento rápido de vacinas para epidemias e pandemias, como a de 1957, salvando milhões. 4. Descobertas. Ajudou a identificar adenovírus, causadores de resfriados, vírus da hepatite e o SV40, vírus de tumor. E 5. Legado. É acreditado por ter salvado mais vidas do que qualquer outro cientista no século XX, sendo um dos mais influentes na história da vacinologia, apesar de não ser amplamente conhecido pelo público. Não mesmo. Carreira. Trabalhou no Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed e, por 47 anos, na Merck & Co., liderando o Departamento de Vírus e Biologia Celular. Hillman é lembrado como um cientista brilhante, mas às vezes severo, que revolucionou a saúde pública através de suas inovações em vacinas, garantindo que muitas delas se tornassem parte das rotinas de imunização infantil. O crescimento muscular, hipertrofia. Na musculação acontece quando o treino de força causa microlesões nas fibras musculares, que são reparadas e aumentadas durante o descanso, com o corpo sintetizando novas proteínas. Funções vitais. Níveis de organização. A organização do corpo humano segue uma hierarquia. 1. A estrutura. E cada um de nós é o resultado da amalgamação de cerca de 100 trilhões de células microscópicas. Apesar de todos os humanos serem 99,9% idênticos, não há dois seres humanos exatamente iguais. A resposta curta popularizada é que os hindus adoram cerca de 330 milhões de deuses, ou 33 crores, onde um crore igual a 10 milhões. No entanto, essa cifra é mais comumente interpretada como um símbolo de infinitas manifestações do divino do que um número literal. Aqui está a explicação detalhada sobre o número de divindades no hinduísmo. 1. A origem do número, 330 milhões versus 33 tipos. Muitos estudiosos e gurus explicam que a interpretação de 330 milhões vem de uma tradução equivocada de textos antigos. O sânscrito koti pode significar 10 milhões, crore, mas também pode significar tipo ou categoria. Portanto, os textos originais, Vedas, mencionam, na verdade, 33 tipos principais de divindades, 12 adityas, 11 rudras, 8 vasus e 2 Eshuin e Kumars, e não 330 milhões. 2. A crença no único, Brahman. Apesar da multidão de divindades, a filosofia hindu baseia-se no monismo ou monoteísmo, acreditando que todos os deuses são manifestações de uma única realidade suprema, eterna e sem forma, chamada Brahman.
3. A Trimurti, Trindade principal. Os 3 deuses mais importantes representam as funções cósmicas. Brahma, o Criador. Vishnu, o Preservador. Shiva, o Destruidor, Transformador. 1. Adoração flexível. Os hindus podem adorar diferentes divindades de acordo com sua tradição, região ou necessidade espiritual, pois consideram que diferentes formas levam ao mesmo destino. Em resumo, embora exista uma adoração a milhões de formas, divindades e manifestações locais, a crença fundamental é na unidade divina, tornando o número 330 milhões uma metáfora para a presença infinita de Deus em todas as coisas. Pontos principais. 1. Total aproximado. 612 igrejas, abrangendo diversas denominações. 2. Contexto regional. São Vicente supera vizinhas como Praia Grande, 584, Guarujá, 556, e Santos, 400. E 3. Crescimento. O número reflete a alta concentração de templos evangélicos e de outras denominações na região, Diário do Litoral. Pontos principais. 1. Total aproximado. 612 igrejas, abrangendo diversas denominações. 2. Contexto regional. São Vicente supera vizinhas como Praia Grande, 584, Guarujá, 556, e Santos, 400. E 3. Crescimento. O número reflete a alta concentração de templos evangélicos e de outras denominações na região, Diário do Litoral.